Muito bem, meus amigos, iniciando então o nosso trabalho de hoje, Loucura e Obsessão, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo 12, Confronto de Forças. Nós estamos agora no nosso segundo encontro sobre esse tema. Nós vimos no nosso encontro passado a presença de dois espíritos que estão na condição de obsessores, no caso de Carlos, né, que é o nosso personagem principal aqui do nosso livro. Esse encontro entre esses dois espíritos, os dois querendo controlar, né, o Carlos com vingança, né, com um sentimento de vingança que foi iniciado por ações do próprio Carlos na época da escravidão, né, abusando dessas pessoas, né, que estavam escravizadas. Elas agora então vêm em busca dessa vingança, mas cada uma querendo ter o seu próprio controle. Quando então esses dois espíritos incorporados em dois médiuns se defrontaram, né, começaram então ali um combate curioso para nós, né, porque a gente não consegue visualizar exatamente aquilo que aconteceu, a não ser pela descrição aqui do Filomeno, dos gestos, né, das ideias, das motivações que cada um tem, das ações que eles praticam. No final era uma escrava, uma ex-escrava e um ex-escravo. Ele então acabou subjugando aquela sua oponente, que acabou inconsciente, sendo conduzida para um ambiente, para o devido tratamento, e ele, por sua vez, também foi induzido hipnoticamente pela mentora, pela irmã Emereciana, para que ele também ficasse, né, inconsciente, apesar, né, de toda a sua resistência. Ele acabou também sendo conduzido para o devido cuidado, né? E nesse caso a gente viu que nós tivemos, como comentado no nosso estudo passado, nós tivemos espíritos que foram então tratados por estarem como obsessores, mas acabaram mudando, né, aceitando a proposta de auxílio e sendo conduzidos de uma forma mais dócil, né, de uma forma voluntária. Diferentemente desses dois. No caso, a mulher foi levada inconsciente, sem qualquer intenção ou qualquer proposta de mudança de conduta. Pelo contrário, ela queria cada vez mais ter o controle sobre Carlos, e o espírito, por sua vez, também, da mesma forma, não apresentou qualquer tipo de tendência para uma mudança de postura. Continuava ali muito resistente, dois espíritos extremamente agressivos, que estavam ali permanentemente perturbando, assediando Carlos, né? Então esse foi o ponto que nós paramos. Bom dia, embaixador. E aqui no final, então, né, foi relatado para nós aqui o procedimento pós-atendimento mediúnico. Então aqui vamos fazer uma releitura rápida desse trecho. Sob forte indução hipnótica da mentora, rendeu-se ao sono e foi recambiado para o recinto onde já se encontravam os demais. Aqui no caso desse espírito, né, que se vangloriava por ter vencido a sua oponente naquela luta de energias, né, de cargas eletromagnéticas que eles então jogavam um contra o outro. A mesma providência feita com o anterior foi aplicada ao médium, que lhe facultou a incorporação, e ato contínuo a energética e bondosa irmã Emerenciana convidou os protetores espirituais a trazerem sua palavra amiga por meio de cada sensitivo. Bom dia, Didima. Então aqui no final acabou o trabalho. O espírito, então, os espíritos protetores do trabalho, através da psicofonia, trazia então uma palavra de incentivo, uma palavra, né, de orientação aos trabalhadores encarnados. E aí então a irmã Emereciana comentava, Filomeno e Dr. Bezerra. É a operação limpeza, acrescentou-me judiciosamente Felinto, aqui no caso Felinto. Após a absorção de fluidos de teor vibratório diferente, caracterizados pela densidade material que tipifica esse gênero de trabalho, vêm os espíritos protetores liberar
os médiuns e renová-los sobre a ação de diversa carga de energia, permitindo-lhes o bem-estar e a satisfação do serviço realizado. Aplicando-se o autopasse, eram retiradas as cargas fluídicas perniciosas, enquanto outras de qualidade superior vitalizavam os cooperadores encarnados. Então aqui, essa operação limpeza, como chamou aqui o irmão Felinto, era exatamente para poder fazer com que fossem diluídas, dissolvidas, dissipadas todas as cargas, né, que foram eventualmente absorvidas pelos médiuns por causa do contato tão próximo na incorporação com esses espíritos. E aí então fazendo essa renovação, né, no caso ali para quem já trabalhou com desobsessão, né, então tem ali o entendimento das sensações que acabam ficando logo após a incorporação e depois no decorrer da reunião, no final, todos eles ali de um modo geral apresentam aquele bem-estar exatamente por essa mudança de pensamento, mudança da qualidade do pensamento e ao mesmo tempo também essa limpeza fluídica que é feita tanto por parte do médium como também por parte dos espíritos. Então esse daqui foram os trabalhos realizados após essa incorporação. Aplicando-se o autopasse, eram retiradas as cargas fluídicas perniciosas, né? Então lembrar desse trecho aqui. Não foram trazidas mensagens mais amplas ou feitas quaisquer considerações adicionais. Tratava-se de saudação por cada um dos amigos desencarnados, com brevíssimas palavras de contentamento e gratidão a Deus pela oportunidade de agirem em favor do próximo em nome do bem. A mentora, por fim, entreteve conversação mais demorada, endereçando expressões de estímulo e conforto a cada um dos participantes mais ativos e estendendo-as a uns e outros membros da casa. Né? Então ela continuava pela incorporação, conversando com os encarnados, trazendo ali as orientações finais, né? O agradecimento e incentivo pelo trabalho bem realizado por todos ali. Logo depois, seguindo a praxe, foi encerrada a reunião. Então nós paramos aqui nesse trecho, quando então nós vamos acompanhar agora as conversas, as deliberações por parte dos encarnados, né, porque ela chama atenção a importância de fazer essa reunião final para que todos ali possam estreitar, né, mais ali os laços de fraternidade pelo desenvolvimento do trabalho e falarem também sobre ali as impressões que cada um teve, né, durante a realização das tarefas para que ajustes pudessem ser eventualmente feitos, né? Então comenta-se que o seguinte: os companheiros encarnados mais chegados ao labor reuniram-se numa sala interior para ligeiro lanche e comentários proveitosos acerca do trabalho. Vindo até nós, a amiga espiritual aludiu: este encontro dos trabalhadores é muito útil para eles mesmos, tanto quanto para as nossas atividades. Não se aprofundando pelo estudo, na realidade mecânica das leis, ficam na periferia do fenômeno mediúnico, repetindo atos sem conhecer-lhes a função ou a estrutura, desarmados para ocorrências diferentes ou eventualidades inesperadas. Temo-los estimulado à conversação, porquanto, ainda sob a inspiração dos seus protetores, logram penetrar a pouco e pouco no funcionamento das técnicas de que nos utilizamos, bem como na razão que nos leva a aplicá-las, adquirindo consciência de si mesmos e da finalidade superior da vida. Então aqui ela fala exatamente que esse encontro ele tem ali como objetivo maior, além, claro, de estreitar esses laços de fraternidade dos trabalhadores, trazer também ali orientações para suprir uma certa carência de estudos, de aprofundamento dessas técnicas utilizadas, falando sobre magnetismo, falando sobre, né, ali as condutas adequadas, né, para quem já participou, por exemplo, né, de um trabalho de orientação sobre o passe,
compreende exatamente qual é, né, a rotina de conhecer esse magnetismo, começando, embaixador, pelo próprio magnetismo do nosso planeta, depois falando sobre o magnetismo animal, depois falando sobre os centros de força do nosso corpo perispiritual, a forma como essas energias circulam, a forma como essa transfusão de energia acontece entre o médium, que é o médium curador, o médium passista, para o encarnado que recebe ali o tratamento. Então, quer dizer, toda essa rotina demanda um tempo de estudo significativo e nem sempre nessas instituições há a possibilidade dessa formação. Então, durante essas reuniões, algumas que acontecem antes e outras que acontecem depois, essas orientações vão sendo transmitidas então, né? Pois é, Braz, né? É uma questão não apenas técnica, mas também moral, para poder conduzir o trabalho dessa forma tão proveitosa para todos, né? E ela segue para nós aqui. Os mais esclarecidos opinam e sugerem, interrogam e discutem, abrindo espaços para o raciocínio que desperta e o interesse de saber que se lhes instala. É um primeiro passo para o estudo que oferece o conhecimento e a libertação da ignorância, né? Então a gente lembra que, como eu comentei com vocês, hoje nós encontramos muitas instituições da Umbanda, né, que procuram direcionar os seus médiuns para o estudo do Livro dos Médiuns. Então, e mais uma vez, não é uma ideia de tentar transformar o centro espírita, né, o centro de Umbanda, no caso, num centro espírita, mudando a sua linha filosófica, mas aproveitando o Livro dos Médiuns como sendo ali, né, uma coletânea de orientações técnicas importantes, abordando, por exemplo, todos os tipos de mediunidade, como acontece a mediunidade, esse trabalho magnético, o trabalho mental, que pode ser aplicado em qualquer lugar. Se pegarmos, por exemplo, um seguidor de uma outra religião, que trabalha com essa ideia, por exemplo, né, de imposição de mãos, de prece, e fazer um estudo do Livro dos Médiuns, conhecendo, né, a matéria-prima que é mobilizada, nesse caso os fluidos, e as forças que são aplicadas, nesse caso a força mental, esse trabalho se torna muito mais consciente e direcionado, e não apenas baseado na fé. Então, enquanto, né, esse sistema de formação de médiuns, por exemplo, acaba não sendo implantado em muitas dessas instituições, essas reuniões são então ali, né, aquele momento de, como foi colocado, opiniões, sugestões, interrogações e discussões, estimulando para esse estudo que começa, né, a desenvolver o conhecimento e a libertação da ignorância. Né? Então hoje nós temos ali, sim, bastante instituições hoje, bastante interessadas, né? Tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, como também no Livro dos Médiuns. Eventualmente o Livro dos Espíritos e tudo, mas sem interferir, né, nas bases, nas práticas ritualísticas e tradicionais da filosofia, mas conhecendo os detalhes técnicos, que são comuns a todos. Não dá para dizer que nos trabalhos mediúnicos espíritas acontecem coisas que não acontecem do outro lado. Acontece a mesma coisa, é uma questão de compreender, para poder evitar, inclusive, muitas vezes até misticismos, que infelizmente ainda acabam nos prendendo, né, em ideias bastante limitadas. E ela continua aqui para nós. E nisso tudo, inclusive, é importante que nós não criemos preconceitos. Porque, às vezes, pelo fato de nós estudarmos de uma forma mais técnica aquilo que a doutrina espírita propõe, muitas vezes nós temos a pretensão de dizer que aquilo que nós sabemos é o definitivo, e aquilo que eles fazem do outro lado acaba sendo ali resultado da ignorância. E muitas vezes são práticas que nós desconhecemos. Porque o que nós sabemos é aquilo que acontece dentro do centro espírita. Aquilo que acontece fora do centro espírita pode ter muita coisa fantasiosa, não há dúvida, assim como até tem dentro. Mas também nessas instituições acontecem ali práticas que nós não conhecemos, pelo simples fato de não fazer parte do nosso meio.
Então, por isso é importante a gente manter essa mente aberta, pegar essas situações e começar a fazer ali, né, estudos, análises cuidadosas para entendermos exatamente ali qual é a fisiologia daquele processo, como ele acontece, quem são ali os agentes e forças que são mobilizados para que aquilo, né, tenha aquele resultado. Então é importante isso, porque é muito comum a gente dizer, não, isso é bobagem. Bobagem até que ponto? Né? E quem somos nós para dizer que é bobagem também? Ainda tem essa, eu não gosto dessa expressão. Estou falando aqui agora, mas eu não gosto dela. Porque eu acho que é muita arrogância quando alguém diz alguma coisa assim. Né? Então, na verdade, antes de fazermos qualquer julgamento, é muito importante que nós também nos dediquemos ao estudo daquilo que diz respeito às nossas práticas e também, ampliando a nossa visão, conhecendo aquilo que diz respeito às práticas de outras filosofias. Até porque a gente lembra que Kardec, quando ele fazia então ali o trabalho de codificação, pegando informações, pegando experiências, anotando, analisando, trocando ideias com os espíritos e tudo mais, o que ele trabalhava era aquilo que dizia respeito à cultura do século XIX na Europa. Se ele fizesse uma excursão, por exemplo, para conhecer aquilo que acontecia na África, dentro das religiões africanas, aquilo que acontecia nas Américas, dentro da cultura indígena, por exemplo, entre xamãs, ele teria ali um novo universo se revelando para ele. Porque aí então ele perceberia que aquilo que acontece dentro do meio onde ele vive é parte de um todo que é muito maior do que se imagina. Tanto é assim que alguns relatos que ele trazia, como no caso, por exemplo, né, dos convulsionários, que nós estudamos lá na Revista Espírita, dos ascetas, né, que eram aqueles que faziam aquelas práticas de não sentirem dor diante daquelas coisas meio malucas, né, de furar o corpo, tudo isso como fruto do magnetismo, ele estudou, porque foi aquilo que ele teve contato, mas e aquilo que ele não teve? Aí tem muita coisa pela frente ainda, né? Sim, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o estudo do Evangelho. Então, na verdade, nós estamos estudando os ensinamentos de Jesus, que é a parte moral, e mais a parte técnica do Livro dos Médiuns, que traz ali, né, um conteúdo bastante significativo para esse aprendizado. Mas sigamos em frente, ela diz ainda assim: porque permanecem confiantes no recinto, absorvem maior dose de energias revitalizadoras e passam a amar a casa, mantendo um laço de afeição que os une ao trabalho. Vemos instituições respeitáveis nas quais um outro tipo de ritual, mesmo onde se diz detestá-lo, vai tomando corpo e devorando a espontaneidade. É o formalismo, que poderíamos também chamar de indiferença ou desamor. Não se diz uma palavra de estímulo ou não se fazem comentários receando elogios, embora nunca sejam poupadas críticas ácidas e destrutivas. Noutras sociedades, tão logo terminam as reuniões, todos partem, como se desejassem fugir do recinto, e correm para programas antagônicos, no fundo e na forma, ao de que haviam participado, encharcando-se deles antes de dormir. Em suma, não se comentam as ocorrências ou as instruções, as conferências ou os estudos, os debates nem as sugestões, não se fixando com efeito o que deveria constituir um aprendizado valioso. Quase todos têm pressa de ir-se, alguns porque estabelecem compromissos posteriores, nos quais anulam o que granjearam na reunião, e outros por motivo nenhum, simplesmente porque não têm assunto a comentar, ou já sabem a respeito de tudo, ou não se interessam por sabê-lo. Pobres homens escravos de si mesmos. Não os censuramos, porque já trilhamos caminhos iguais. No entanto, não soptamos o desejo de convidá-los à naturalidade, à vivência espontânea da fraternidade, do intercâmbio de opiniões e interesses, pelo menos espirituais, desde que nos afeiçoamos a esta área do universo dos deveres. Então aqui depois, ouçamos por um pouco o que comentam. Então aqui que a gente tinha parado para começar agora a acompanhar qual foi o
qual foi a conversa, né? A conversação que eles tiveram dos assuntos, das abordagens. Mas algo interessante aqui, importante, que a irmã emerenciana apresenta para nós, é esse academicismo, né? Ou seja, você transformar o centro espírita numa academia. E nesse sentido, você acaba tirando o espírito de fraternidade, o espírito de espontaneidade, o amor pela tarefa, porque simplesmente são aqueles que se julgam cientistas, se julgam técnicos, não compreendendo que o trabalho é um trabalho fraterno. Não é um trabalho, de amor ao próximo. Porque você não consegue ter amor ao próximo se você não aplicar amor naquilo que você faz. Por maior que seja a sua dedicação voltada para a parte técnica, para a parte acadêmica, para a sua formação. Então, para que haja espírito de fraternidade, o amor tem que estar presente na relação entre os trabalhadores, na relação entre trabalhadores e pacientes, na relação entre espíritos e trabalhadores. O amor tem que estar presente em tudo. E nós vemos isso, né, centros espíritas que fazem aquelas reuniões de comunicação, não necessariamente de desobsessão, e não necessariamente trabalhos de cura, mas trabalhos de comunicação, em que parece que existe ali um ritual, né, como se tivesse ali numa sociedade secreta, cheia de limites, cheia de barreiras, simplesmente tirando a espontaneidade das pessoas. É aquele caso que a gente tinha visto, né, vocês se lembram? Daquelas diversas comunicações que aquele espírito trouxe lá para aquele grupo espírita, que é o espírito Alfredo, né, vocês se lembram dele? Um centro espírita aqui em São Paulo, que então o nosso querido Alamar participava, né, ele recebia as gravações que eram feitas, né, áudio, que eram feitas, e depois então ele fazia a transcrição daquelas comunicações. E dessas transcrições, a gente acompanhava o diálogo que acontecia entre espírito, trabalhadores e dirigentes de trabalho. E esse espírito, então, ele era um trabalhador daquela instituição, quando encarnado, e depois de desencarnado, ele se apresentava, mas ele vinha e conversava com as pessoas com toda naturalidade, porque ele conhecia aquelas pessoas. Então ele conversava, fazia um gracejo, fazia um comentário tão natural como se fazia quando encarnado, e ele passou a ser repreendido pelo dirigente, dizendo que trabalho mediúnico não poderia ter esse tipo de espontaneidade. Que o trabalho mediúnico é um trabalho sério, ou seja, um trabalho sisudo, e isso me faz lembrar muito, né, O Nome da Rosa, aquele livro tão interessante que mostrava, né, que os mentores, né, do trabalho, ali, os mais antigos, os monges mais antigos, não admitiam qualquer tipo de gracejo. E aí assassinatos começaram a acontecer por envenenamento, porque esses mais ortodoxos impediam que os outros então pudessem ali ser espontâneos, né, embora ele tenha alguma intriga no meio também, que é bem interessante. Então a gente acaba vendo que nesse caso do espírito Alfredo nós encontramos uma situação parecida. Não, aqui não se pode fazer graça, aqui não se pode sorrir. Então, quer dizer, tirou ali o espírito de fraternidade entre as pessoas. E é isso que ela comenta. Claro que existe ali todo o cuidado, o respeito pelo trabalho, né? O Braz lembrou ali, harmonia e disciplina, quer dizer, os dois, em doses certas, fazem com que os trabalhos aconteçam de uma forma espontânea e de uma forma muito proveitosa e prazerosa também para todos, embora muitas vezes a natureza seja uma natureza sofrida, mas é pelo prazer, pelo amor de servir. Então é importante pensar muito nisso, trazer esse aspecto acadêmico, tirando o espírito de fraternidade, é um trabalho que acaba não cumprindo o seu papel. Mas vamos lá, acompanhando então aqui o diálogo desses trabalhadores, ouçamos por um pouco o que comentam. Uma senhora de aspecto agradável, cuja cabeleira prateava, tendo a xícara de café com leite na mão, disse meditando: quando começou a luta eu receei, perguntando-me, haverá vantagem nessa batalha, em razão dos combatentes que aqui estão? Seja quem for que vença, pobre da vítima, que sairá de um perseguidor cruel para o outro pior. Né? É o caso aqui do Carlos que ela está comentando. Né?
Ora, eu não temi, respondeu outra dama humildemente vestida. Primeiro porque confio em Deus, e tudo sempre ocorre para melhor, conforme a sua vontade. Segundo, porque nossa casa é edificada sobre os alicerces do amor e da caridade. Como Jesus afirmou que a casa construída na rocha não seria derrubada pelos ventos nem pelas inundações, eu fiquei tranquila. Pois eu, contrapôs um jovem, vi logo que seria vantagem para o doente. Ele estava com 2 inimigos. Ora, qualquer que fosse o resultado da luta, ele ia ficar só com um. Portanto, já era uma vitória para ele, cujo trabalho de cura se iniciava sem que soubesse, oferecendo-lhe vantagem. Bem, não é assim, esclareceu um senhor de aspecto respeitável. Pelo que conheço, a irmã que aparentemente foi vencida não está afastada de seu perseguido, porque ele lhe deve, e como a lei de Deus nos exige corrigir o que fizemos de errado, é justo que ele se reabilite perante a pobre ofendida, não parece? E se ela não o perdoar? Indagou uma jovem com interesse. Aqui então a gente dá uma pausa, que é exatamente o que a gente comentou, né? Diferentemente dos outros espíritos que foram atendidos, muitos deles aceitaram a mão que foi estendida para que recomeçassem uma nova jornada. Inclusive tivemos aquele caso daquele espírito que aceitou já uma nova reencarnação para iniciar esse processo de renovação. Não foi o caso que aconteceu com esses 2 espíritos. A coisa foi tão intensa que aconteceu esse conflito, esse combate entre eles, em que uma saiu inconsciente e o outro foi controlado, mas não houve qualquer mudança de postura íntima por parte dos 2. Portanto, esse vínculo com o Carlos continuava, embora naquele momento eles estivessem, pelo menos entre aspas, fisicamente afastados. Agora aqui o caso do perdão, por exemplo, e se ela não o perdoar? Porque ela, estando inconsciente, ela não tem ali qualquer noção do que está sendo feito, a não ser o fato dos dois, né, terem sido levados sob restrição para participarem daquela tarefa. Por isso foram contidos por aquele campo de energias, né, que foi montado dentro da instituição. E continua. O problema já não será dele, né, se por acaso ela não o perdoar, como a gente viu aqui. Porque existe ele que foi o ofendido no passado, e ele que foi o ofensor no passado, e ela o ofendido, e nesse presente ele é o ofendido e ela a ofensora. Então existe um vínculo entre ambos, em que ele tem a consciência culpada e ela tendo ali o desejo de vingança. E se, no caso, como é que se romperia esse tipo de vínculo? Começaria por ela se afastar dele, mas ela conscientemente abrir mão do desejo de vingança através do perdão. Coisa que ela não demonstrou, porque não teve nem tempo, né? Porque o combate aconteceu, ela ficou inconsciente e as coisas seguem dessa forma. Mas se ela continuar então resistindo, aí o problema será dela, porque ela estará se envenenando. Porque tem aquele trecho, inclusive, atribuído a Shakespeare, né? Então, o ressentimento, né, é você beber veneno esperando que o outro morra, sem se dar conta que é você que está sendo intoxicado. E no caso dela, ela está ali o tempo todo, né, se envenenando com esse sentimento. Então seria o perdão para ela a grande libertação, assim também como para o outro espírito. Então aqui nesse caso, né, o senhor então colocou, né, a jovem perguntou, e se ela não o perdoar? Aí então aquele mesmo senhor que conversou anteriormente, o problema já não será dele. Eu penso que nossos atos respeitam ou atentam contra as leis de Deus. Quando fazemos um bem ou um mal a alguém, estamos no contexto da ordem universal. O bem promove quem o recebe, eleva aquele que o pratica. O mal ocorre no sentido inverso, sendo sempre pior para quem o abraça. E aí a gente vai lembrar aquela frase que o Divaldo traz para nós, né, como sendo orientação de Joana, né, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço.
porque isso me torna uma pessoa má. Então aqui, quando alguém abraça esse mal, é a ele próprio que se prejudica, que sai prejudicado, porque ele se intoxica, ele se envenena com esse sentimento negativo. E isso se reverte muitas vezes em atitude que prejudica o outro, mas ele será sempre maior prejudicado. E ele continua: quando devemos a alguém, moral ou espiritualmente, o nosso desrespeito é o soberano código de amor. É necessário fazermos a paz com o nosso adversário, buscando-o com humildade para esse fim e fazendo-lhe o bem possível. Se, no entanto, ele se recusar, passa de vítima a algoz, e tal não lhe é permitido. A sua teimosia no desforço retarda-lhe a marcha, mas isso não impede que o arrependido avance. Assim, no caso em apreço, se ela teimar por não perdoar, ele tem o dever de empenhar-se ao máximo, não porém ficar na retaguarda, a ela jungido. Crescendo, ele voltará um dia a auxiliá-la, caso ela prefira deter-se no caminho da evolução. A justiça é, acima de tudo, amor que corrige e sabedoria que educa. Então ali, esses laços continuam ali vinculando esses espíritos, mas eles podem ser laços que trazem uma configuração diferente. Em vez de ser, por exemplo, o laço de ódio, se estabelece o laço de fraternidade. O laço de amor, embora um amor ainda embrionário, mas só o fato dos espíritos mostrarem a disposição de fazer diferente já é o adubo e a rega necessário para aquela semente, para aquela semente germinar. Começa por aí. Do contrário, nós teremos ainda essa resistência que vai perdurar durante tanto tempo. E aí a gente vai lembrar mais uma vez daquela passagem de um dos livros de André Luiz que nós estudamos, quando André Luiz visitava um posto de socorro numa região de muito sofrimento no plano espiritual, e o dirigente do trabalho tinha comentado que ele se encontrava como gente, agora numa condição mais desenvolvida, mais evoluída, com maior conhecimento para a tarefa que se desenvolvia na instituição, mas ele trazia ainda uma pendência que precisaria ser resolvida no devido tempo, porque no passado ele cometeu erros com um determinado espírito, e esse espírito não estava ainda disponível para que ele pudesse recomeçar a tarefa de ajuste perante as leis divinas. Então a gente vê que mesmo na posição de instrutor e dirigente, como ele se encontrava, ele ainda trazia pendências na sua consciência, mas certos de que agora, trabalhando cada vez mais e mais efetivamente para poder trazer resultados, ele aguardava pacientemente o momento certo de começar a agir. Mas a pendência continuava ali, aguardando o seu desenrolar. E seguimos aqui, continuando. Muito bem, exclamaram todos. Embora os comentários prosseguissem interessantes, a irmã emerenciana, sorrindo otimista, completou. Aí temos o exemplo do diálogo edificante, que instrui e anima. Embora identificássemos ser o cavalheiro um homem esclarecido, com muito bom senso, notei que, ao responder à jovem, ele fora inspirado pelo nosso conhecido Felinto, que participava com outros obreiros espirituais da casa na edificante conversação. A mentora solicitou licença a fim de dar instruções aos cooperadores da nossa esfera, especialmente a respeito do prosseguimento da reunião em outro plano de atividade, e ficamos observando os ceareiros do bem no júbilo natural decorrente do dever cumprido. Os espíritos que não puderam ser atendidos ficaram sob assistência próxima, e aqueles que se haviam comunicado permaneciam, na quase totalidade, a dormir, descarregando o psiquismo das altas tensões longamente mantidas. Indígenas e africanos desencarnados movimentavam-se em silêncio, desincumbindo-se dos mistérios especiais para a sua capacidade, cônscios da providencial utilidade do seu concurso.
Então aqui, indígenas e africanos. Então eram espíritos, a gente lembra sempre, que viveram experiências naquele passado e que, vinculados a essa prática da escravidão, esses espíritos então estavam vinculados no passado e agora, modificados, continuavam trabalhando, auxiliando aqueles que ainda não conseguiram se desvincular das lembranças e das dores que vivenciaram anteriormente. Então, por isso que a irmã Emereciana, inclusive, ela disse, né, que a participação dela nessa instituição como dirigente estava diretamente vinculado à afeição que ela tinha pela última encarnação que ela teve para ajudar o filho, que era aquele espírito encarnado ainda muito rebelde, né, sendo auxiliado pelo então esposo, que já estava reencarnado também, mas também por todos aqueles espíritos que de alguma forma dividiram com ela a mesma experiência da escravidão, mas que desencarnados ainda não conseguiram se libertar, né, dos resquícios daquela experiência. Então, indígenas e africanos, por isso que então esses espíritos eram aqueles vinculados a esse tipo de trabalho. Um trabalho ligado a essa experiência coletiva, e também espíritos ali que traziam uma ligação muito forte com trabalhos relacionados com as energias da natureza. Então olha só que segmento interessante. Espíritos ligados coletivamente por experiências comuns e espíritos também que tratavam de questões da natureza, que é uma característica muito forte dos trabalhos da Umbanda. Lidar com esses fluidos, manipular essas energias e fluidos, né, de uma forma terapêutica, mas também aplicando isso de uma forma negativa para aqueles que ainda se encontravam presos na condição de obsessores. Né, por isso, então, toda aquela sociedade de encarnados e desencarnados vinculados àquele tipo de trabalho tinham, então, esses elementos comuns. Né, bom dia, professor. E continua. Enquanto isso, percebemos a chegada de mais criaturas que eram encaminhadas a uma saleta próxima à entrada. São companheiros encarnados, explicou-nos Felinto, que vêm pedir ajuda, logo se desprendem do corpo pelo sono físico. Então olha que interessante, né? O trabalho presencial terminou, mas o trabalho espiritual continua, inclusive para os encarnados. Que já era noite, né? Já era ali tarde da noite. Esses espíritos, então, em desdobramento, iam em direção à instituição para darem continuidade, ou aos trabalhos ou solicitações de que necessitavam. Então, curioso isso, né? O Brás colocou, né? Às vezes olho as raça humana e me lembro dos degredos planetários e dos espíritos da infância no pré-humano, né? Então, né, essa diversidade, né, Brás, que a gente não consegue compreender, porque a nossa visão se limita apenas à sociedade atual em que nós vivemos, mas quando nós olhamos além da matéria, né, além do nosso mundo físico, e passamos a olhar todas essas gerações de espíritos, a gente acaba ficando deslumbrado, né? Então a doutrina nos abre essa percepção para termos um entendimento maior dessas diversas graduações de evolução, espíritos em condições muito primitivas, outros em condições mais evoluídas, cada um vivendo as suas experiências, seja aqui no nosso mundo, seja também em outros mundos. Bom dia, Sandra. E continua. Vinculados à nossa casa, para aqui acorrerem automaticamente, ou são trazidos pelos seus protetores espirituais, a fim de receberem auxílio. Como o amigo sabe, o sono retém ao corpo os intoxicados por interesses mesquinhos ou os impele aos redutos de atração pessoal, conforme a faixa mental a que cada um se fixa. Ao chegarem, são conduzidos a um atendimento que seleciona as questões a que se prendem, encaminhando-os depois à nossa instrutora ou a outros amigos, de acordo com a preocupação que os aflige. Todos recebem, conforme a nossa capacidade e o merecimento deles, orientação e conforto para poderem desincumbir-se das provas e compromissos a que se encontram submetidos. O amor sempre dispõe de recursos, e mais cresce quanto mais se doa.
esse intercâmbio é-lhes muito salutar, porque ficam registrados no inconsciente os conselhos recebidos, que lhes afloram como sonhos mais ou menos claros de acordo com a lucidez pessoal. Então aqui inicialmente a gente lembra que eles estão então presentes nessa instituição, assim como a gente já leu também, no plano físico, no plano espiritual mesmo, nas comunidades do plano maior, seja, né, em faixas mais elevadas ou faixas menos elevadas, a presença de encarnados, que inclusive André Luiz, lá no comecinho, né, das suas obras, né, lá no Nosso Lar, ou então nos Mensageiros, ele comentava, né, que a distinção entre desencarnados e encarnados se dava por aquele fio prateado que vinculava o encarnado ao seu corpo físico, enquanto o desencarnado não tinha essa característica. Então esses espíritos eram identificados por esse elemento diferente dos desencarnados. Né? Então a gente viu aqui esses indivíduos que iam por atração ou eram conduzidos pelos seus instrutores para receberem então as orientações. Foi o caso que a gente viu no livro Transição Planetária, né? Quando então se preparava a reencarnação, se preparavam as reencarnações de muitos espíritos que vinham na condição de auxiliares do plano maior. Reencarnariam como espíritos em condição mais elevada, que ajudariam com seus valores, com seu conhecimento, a impulsionar a nossa sociedade planetária para uma condição melhor nessa fase de transição. E para isso, esses espíritos então viriam de outras esferas mais elevadas e reencarnariam aqui na condição de missionários, tanto de valores como de intelecto, mas para isso, pelo fato deles não terem, de um modo geral, vínculos afetivos com encarnados aqui do nosso mundo, muitos casais, muitas famílias eram levadas ao plano espiritual em desdobramento para receberem as instruções e receberem também a proposta de serem assistentes nessa tarefa, recebendo esses espíritos como filhos. E ali então é relatado para nós, né, que como o trabalho acontecia, que muitos encarnados chegavam até aquelas reuniões, muitas vezes assim como se estivessem, digamos, embriagados, né, apenas ali de uma característica física, né, embriagados pelo sono, embriagados pela influência da matéria. Então eles não tinham muita clareza de raciocínio. Alguns deles, inclusive, eram levados sob os cuidados, né, sendo quase que carregados por espíritos trabalhadores. Então esse tipo de condução acontece tanto por uma finalidade positiva, como por uma finalidade negativa também. Que quantos são aqueles que são arrastados por essas entidades com quem eles mantêm afinidades para esses antros do plano espiritual, onde eles são ali então, né, são ali violados, são ali sugados nas suas energias, né, pelo fato de não terem essa lucidez. Alguns já trazem uma consciência maior, outros não. Mas o mais interessante que é colocado nesse trecho é que aqueles ensinamentos que foram passados para eles nessa instituição, para esses que foram ali que foram conduzidos para esse centro, essas orientações ficavam muitas vezes ali um pouco nebulosas, porque elas eram passadas, o cérebro não registrava, a mente do espírito sim, mas o cérebro físico não registrava, e o espírito então, ao despertar aqui no mundo físico, voltando ao seu estado natural, ele guarda fragmentos ou pequenas imagens que são ali registradas. Inclusive ali fazendo aquele trabalho do nosso cérebro de tentar interpretar aquilo, de rearranjar essas informações, fazendo com que ele muitas vezes crie fantasias em torno das orientações. Eu tive num lugar, eu encontrei algumas pessoas, eu ouvi algumas coisas, não sei bem, mas inconscientemente ele conseguiu absorver pelo menos parte daquilo que foi transmitido. E eis aí, inclusive, um grande desafio para as nossas ciências tentarem desvendar qual é exatamente ali o mecanismo do sono, ou o mecanismo do sonho, para ver que não é simplesmente uma criação fantasiosa
ou o cérebro tentando organizar informações. São experiências também espirituais. Então que no futuro as nossas neurociências passarão a estudar de uma forma mais efetiva, mas a partir do momento, somente a partir do momento em que reconhecerem a realidade espiritual. Porque não dá para você dizer que o indivíduo teve uma experiência espiritual se você não reconhece a existência do espírito. Então, quando o espírito for reconhecido, nós teremos ali uma série de novos capítulos sendo escritos nos nossos livros de ciência. Oremos por isso, para que não demore muito, né? O Braz lembrou, né, a apometria, né, eles têm condições de fazer esse arrasto para o bem dos espíritos. São técnicas, né, Braz? Então, são técnicas que são discutidas, técnicas que são aceitas, contestadas, nesse debate de qual é exatamente ali o trabalho mais eficiente. Então, são formas também, inclusive a gente viu, que o fato desses espíritos obsessores terem sido conduzidos à força e contidos dentro daquela instituição, já mostra ali uma prática que o próprio Filomeno de Miranda perguntou, mas isso não seria uma violência? E aí o irmão Felinto respondeu que, na verdade, era uma prática, uma técnica, que era condizente com a condição daqueles espíritos, que de outra forma simplesmente não teria efeito. Por isso, então, quando nós aqui do mundo físico julgamos, né, principalmente nós espíritas, não, porque isso não é bom, porque isso não é fraterno, porque isso não é isso, não é aquilo, a gente não conhece os bastidores e de que forma que essas técnicas são aplicadas e do porquê delas serem aplicadas e serem como são. Então temos muito ainda a aprender sobre isso que acontece no plano espiritual, coisas que ainda não se encontram nos nossos manuais. Acreditando que nós temos aqui os nossos manuais que trazem respostas para tudo. E na verdade nós temos aqui o começo do entendimento do que acontece no plano espiritual. E desse começo tem muita coisa ainda que foge da nossa compreensão. Algo muito interessante de se observar. O Braz colocou, né, como um espírito ao acordar do sono magnético perguntar: quem me trouxe aqui? Né? Pois é, então isso é muito relatado também. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Onde que é esse lugar? Então essa confusão é natural por causa desse torpor, né, dessa falta de clareza de raciocínio, exatamente porque o espírito é como se ele estivesse sendo acordado do sono e de imediato sendo obrigado a se orientar a respeito do lugar e das situações em que ele se encontra. E não é fácil isso, né? Basta a gente lembrar que a nossa própria experiência pessoal traz isso. Você acorda de repente e já tem que tomar decisões. Então nosso cérebro não conseguiu ainda atinar para a realidade, né? Mas vamos lá. Não fosse tal socorro, e tombariam em outros círculos inferiores, nos quais seriam submetidos a aflições e amarguras, refletindo-se-lhes em forma de pesadelos perturbadores, ficando-lhes matizes mentais para o pessimismo, a revolta e outras mazelas, como é muito comum. O intercâmbio espiritual, conscientemente ou não, é resultado das afinidades morais e efetivas entre os espíritos em ambos os planos da vida. Os membros da atividade mediúnica retiravam-se em face do adiantado da hora. Já se passava muito da meia-noite, seus semblantes estavam assinalados pela paz e pela esperança. Então aqui, finalizada então essa reunião, trazendo então essas orientações a respeito do que acontece durante uma reunião mediúnica, do que acontece depois, tanto no plano espiritual, como nas reuniões que acontecem entre os encarnados, mas especialmente também em desdobramento dos encarnados que ali se apresentavam. Então é bem interessante isso a gente ver também. Bom, aqui nós temos um trecho, que é uma nota de rodapé. Deixa eu pegar aqui para vocês, de um trecho que a gente já leu. Rapidinho, peraí que eu só vou voltar aqui algumas páginas. Que ele falava aqui sobre
Tá ali. Logo no começo desse capítulo, a gente lembra, né? Então foi dito o seguinte, né? No intervalo entre um e outro atendimento, Felinto explicou-me. A nossa instrutora utiliza-se de dialetos vários, a fim de dialogar com os que se encontram em tratamento, especialmente o Iorubá e o Nagô, o Gegé e o Banto, conforme a origem dos comunicantes ou a linha ancestral do culto que praticavam. Com ligeiras variações, o conceito sobre o espírito Exu é sempre referente à perversidade, à desobediência e, excepcionalmente, quando em tarefa especial, faz recordar um policial que tem acesso, pela sua força, aos redutos ignóbeis da marginalidade. Então aqui nesse trecho foi colocado aqui uma observação a respeito do termo espírito Exu. E lá no final nós temos então essa passagem. Deixa eu ir rapidamente lá, porque no caso dele, por exemplo, nesses dois espíritos que estavam se confrontando por causa do Carlos, o espírito se identificava como Exu e ela se identificava como Pombagira, sendo duas entidades muito poderosas dentro da cultura da Umbanda. E aqui então é trazido para nós uma nota de rodapé do editor, né? Deixa eu pegar aqui, que vale aqui para o nosso esclarecimento. Então é dito o seguinte: uma das principais divindades dos Iorubás e dos Gegés, no caso aqui os espíritos Exus. Um dos maiores orixás, Exu é uma espécie de mensageiro, que faz a ponte entre o humano e o divino, e muitas vezes é descrito como sendo travesso, fiel e justo. A conotação negativa de Exu veio dos primeiros contatos dos europeus com a cultura africana, no século XVI, além do ambiente de regressão às religiões afro-brasileiras. Então aqui foi só mesmo um comentário que foi tirado, inclusive, né, publicado aqui no livro, na Super Abril, né, no livro, na revista Super Interessante, né? Então eles pegaram ali uma visão ali de algum autor desse artigo para falar sobre essa entidade. O Hermes colocou, né? São espíritos inferiores que prestam as maldades dos encarnados, certo? Hermes, tem ali muitas definições que, sendo um orixá, ele é considerado então um mensageiro e um justiceiro. Só que, sendo um espírito ainda de uma natureza muito terrena, ele faz a justiça dentro daquilo que é indicado, que é orientado, mas ele faz do jeito dele. Né? Então é aquela coisa, fazer justiça de acordo com o seu entendimento, que a justiça, nesse caso, segundo as tradições, a justiça é feita, mas muitas vezes feita pagando com a mesma moeda. Então para nós a gente não tem essa compreensão. Certa vez, né, quando a gente fala sobre orixás e tudo mais, né, pois é da natureza humana, né, você recebe aquilo que você faz. Então se você tem um ato de egoísmo, é o próprio egoísmo que vai te responder, né, e esse espírito é considerado aquele que pratica. Mas a gente tem pouco entendimento sobre isso ainda. Mas algo interessante é perceber que nós já tivemos uma questão que eu já trouxe aqui para o nosso grupo, lá no nosso trabalho no espiritismo.net, em que as pessoas perguntaram qual é a visão do espiritismo sobre os orixás. Né? Então a nossa visão é, o espiritismo não tem nada a dizer sobre os orixás, porque isso faz parte de um conjunto de tradições daquela religião, da Umbanda, né? Então das religiões de tradições africanas. Mas o que o espiritismo pode dizer com relação aos próprios elementos do universo, e nós vimos isso recentemente lá no Livro dos Espíritos, é que nós temos 3 elementos fundamentais: Deus, a matéria e o espírito. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, criador de tudo. A matéria são os fluidos que são ali, né, concentrados nas mais diversas modificações e combinações para ter tudo aquilo que compõe o mundo material e imaterial que nós não conhecemos, imaterial a partir da visão humana que nós temos. E depois nós temos espíritos.
E aí então nós temos espíritos desde aqueles princípios espirituais dos mais simples até aqueles espíritos que atingiram o grau máximo de evolução, que nós nem fazemos ideia o que significa isso. Porque não dá para a gente dizer que o espírito mais puro que teve foi aquele que esteve entre nós, no caso Jesus, porque além de Jesus nós temos uma legião de espíritos que muitas vezes vão muito além da própria condição de Jesus. Como Jesus era o governador aqui do nosso planeta, segundo o espírito Ismael, imaginemos aquelas entidades que são responsáveis por coordenarem galáxias. Então eu gosto de trazer essa escala só para a gente poder divagar um pouco, para a gente poder perceber que entre puros nós temos desde aqueles puros que tratam de questões mais próximas aqui, como é o nosso caso, até aqueles puros que estão ali, né, em condições muito elevadas, mas todos eles já com essa conexão próxima de Deus. Mas de qualquer forma a gente tem muito pouca compreensão. Mas desses espíritos nós temos, por exemplo, que Kardec comentou de uma forma muito rápida no Livro dos Espíritos, sobre os elementais. Quem são esses elementais? Como o próprio diz, elemental é aquilo que é primitivo, é aquilo que é inicial. E esses espíritos elementais são esses seres que começam a tomar consciência, que têm contato com a natureza, que a nossa mitologia humana acaba classificando com diversos nomes, como é o caso, por exemplo, de salamandras, de duendes, gnomos, fadas e tudo mais, que são esses pequenos espíritos que estão ligados às forças da natureza. Os orixás são espíritos ligados a forças da natureza, só que em graus que, pelo que nós entendemos, de uma consciência maior. Então, quer dizer, são espíritos apresentando condições diferentes, mas todos eles fazendo parte de criaturas, e não de divindades como nós imaginamos. Porque não são deuses, só existe Deus. Todos os demais são espíritos. E essa diversidade na graduação evolutiva deles é o que desperta em nós essa curiosidade, porque nós conhecemos, dentro da doutrina, como Kardec colocou, né, nós estamos estudando, inclusive, a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Então temos aqueles espíritos que são realmente espíritos muito endurecidos ainda na maldade, temos aqueles espíritos que são os travessos, temos aqueles espíritos neutros e assim eles vão subindo. E aí então, como a gente lembra da passagem do Evangelho, que conhece-se a fruta, conhece-se a árvore pela fruta, nós vamos conhecer os espíritos pelas suas ações, pelo resultado do seu trabalho. Então, essas divindades que são evocadas, que interagem com os humanos, nós vamos observá-los e analisar exatamente o resultado dos ensinamentos que trazem, das atitudes que têm. Muitas vezes trazem sabedoria do conhecimento, mas trazem atitudes que são ainda de valores questionáveis. Então são espíritos em processos de evolução. É isso que a doutrina espírita nos traz. Então, enquanto nós temos orixás de um lado, anjos do outro, santos do outro, são todos espíritos em faixas evolutivas próprias. Cada um respondendo e trabalhando pelas conquistas que alcançaram. É o que a gente pode dizer. Porque não dá para a gente ter essa pretensão dizendo eu sou encarnado e eu sei o que acontece no mundo espiritual. Olha que pretensão, que arrogância, né? Se a gente não consegue nem lembrar qual foi a nossa última existência, como é que a gente pode dizer que é capaz de desenhar e classificar o mundo espiritual? Então, a partir daquilo que nós sabemos, são espíritos que estão evoluindo, espíritos que trazem conhecimento, trazem valores e também trazem as suas necessidades evolutivas. É o que a gente pode colocar, né, como análise a respeito dessas entidades. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Concluímos então, mais uma vez, esse capítulo número 12, cujo título é Confronto de Forças.